Olá, amigos do programa Luiz Ribeiro. Vamos aos principais destaques do programa, aqui na tela da internet, para dizer que a ONU, em meio às denúncias de espionagem global, ela pede normas de proteção à privacidade dos cidadãos. Veja, minha gente, qual é a espionagem global que está acontecendo? O Brasil está sendo espionado. Inclusive agora, até a própria Petrobras está sendo espionada. O primeiro aspecto é que o Brasil ele tem potencial, senão estaria espionado. Mas esse assunto deve ser, de fato, debatido na ONU. Agora, a questão que eu levanto é, a ONU está pedindo, olha que nós estamos falando de um país, o Brasil, e de uma empresa do porte da Petrobras, com investimentos fortes na área de TI. Fortes, para evitar esse tipo de espionagem. Agora, eu fico pensando, a ONU está preocupada a partir da espionagem global com a espionagem ao cidadão. O cidadão está mais vulnerável ainda. Se os países não conseguem controle dos seus dados, nenhuma empresa do porte da Petrobras, imagina o cidadão. Então, o que eu recomendo em relação à espionagem global ao cidadão é para eles terem uma certa cautela nessa exposição dentro da internet. A internet é muito bom, não há dúvida quanto a isso. Mas às vezes não temos a preocupação necessária e o cidadão fica vulnerável, é o que eu penso. A ONU tem razão. O cidadão não tem dinheiro para pagar tecnologia de proteção. Ele imagina que está protegido, mas não está protegido. Ou se o país não está protegido, olha que raciocínio simples que eu estou desenvolvendo aqui. Se um país como o Brasil não está protegido, se a Petrobras, com todo o volume de recursos que ela investe em tecnologia de proteção de dados, ela não consegue, nós vimos lá que os Estados Unidos espionaram a questão do pré-sal, tudo isso aí nós vimos, imagina o cidadão. Então eu digo a você que está me acompanhando agora, cuidado com os dados que você coloca na internet, porque você pode estar sendo monitorado e pode ser vítima de uma oferta, você pode ser vítima de tantas coisas. Então, um pouquinho de cautela e continue acompanhando o que tem aí de tecnologia avançada no sentido de proteger as pessoas. Mas só a ONU abrir esse canal aí para o debate do cidadão não ser tão vítima, já é um bom assunto. Outro tema aqui que nós vamos desenvolver aqui na sequência, minha gente, olha, esse é um resultado de umas diversas manifestações. Quem produziu esse fogo aí em frente à Candelária? É o cidadão? Não. É o cara que está a fim de quebrar ponto de ônibus, quebrar tudo que ele vê pela frente. É o vândalo. E o que eu estou defendendo é que a sociedade precisa reagir do ponto de vista das instituições. De que maneira? Se a pessoa está cometendo um crime, está destruindo o patrimônio, que ele enfrente um processo legal e que, se for condenado, com todo o direito de defesa, se for condenado, que indenize ao patrimônio público, porque o cidadão não pode, além de ter o seu direito violado por essa gente, ainda ficar pagando do seu bolso, através dos impostos, a reconstituição do patrimônio. Então, que ele indenize. Agora, nós temos que acompanhar todo esse processo de quem está sendo processado, se foi condenado, se realmente vai pagar a indenização, porque nós precisamos desse momento de didatismo. Às vezes o jovem está querendo participar, ele está indo a reboque. Agora, o meu ponto, além desse aí, é que a sociedade precisa reagir institucionalmente, não é com a ação policial mais violenta ainda, não é isso que eu estou falando, institucionalmente se houve um problema em relação ao Código Penal, ao Código Civil, que ele responda por isso. Mas a segunda questão é que o vandalismo, ele não pode ser colocado e não pode ter defesa como uma ação política. É isso que eu quero falar. Não é uma ação política. A manifestação é uma ação política. A manifestação que vai empregar a violência não é uma manifestação política. Porque tem defensores achando, não, que os meninos podem quebrar porque essa é uma ação política. Não é uma ação política. É uma ação de emprego de violência. E como tal, através das instituições, a sociedade tem que reagir imediatamente, antes que se perca o controle. E para encerrar, nós temos aí que falar sobre o mensalão. Porque, minha gente, o mensalão está na fase final. Ele vai produzir, provavelmente, os seguintes resultados. Condenação, imediatamente, porque os embargos infringentes não devem prosperar. Condenação. Condenação de quem? De gente ligada ao poder político e econômico. Porque tem políticos envolvidos, tem os partidários,
e tem também gente dos bancos, portanto da economia também. Então ele vai produzir a condenação. Agora, ele vai produzir a condenação que é importante para a sociedade para dizer que os poderosos não estão imunes a uma condenação e o enfrentamento até de uma perda de liberdade. A prisão mesmo que vai acontecer, e é isso que a sociedade está esperando depois de tudo que nós assistimos e todo o direito de defesa que o pessoal acusado do Mensalão teve. Agora, tem que ter uma mudança na política. Não dá para sair do Mensalão com as pessoas condenadas ou não, mas claro que já estão condenadas, para dizer o seguinte: se não mexer na política, isso vai continuar. Porque qual é a origem do Mensalão? Compra de votos. Compra de votos só em Brasília, ou eu pergunto a você, nas câmaras também, nós temos nas assembleias? Claro que temos isso. Então a mudança na política. A mudança na política para dizer que você pode e deve ter apoios, você pode fazer uma coalizão, mas que o interesse da sociedade esteja em primeiro lugar, não é a qualquer preço, como nós tivemos aqui. Porque se mandarmos a sociedade e a justiça, mandar para a cadeia os poderosos, mas a prática política, se continuar dessa maneira, de nada nós teremos de resultados a partir desse evento, que é um evento grave, que foi o julgamento do Mensalão. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço aqui.